O milagre que mudou a vida de Fernando, quando a fé venceu o desespero. Fernando Oliveira tinha 42 anos, era pai de 2 filhos e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. Sua vida, que já não era fácil, desmoronou quando sua esposa, Ana, recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. A doença avançou rápido, em menos de um ano, Ana passou de uma mulher ativa, que cuidava da casa e das crianças, para alguém que mal conseguia se levantar da cama. As dores, a fraqueza nas pernas e a visão turva a deixavam cada vez mais dependente. As contas médicas se acumularam, os remédios eram caros, e Fernando, mesmo trabalhando de sol a sol, não conseguia pagar tudo. A pressão era tão grande que ele começou a ter crises de ansiedade, dormia pouco e, nas madrugadas, chorava sozinho no banheiro, sem saber mais o que fazer. Foi numa dessas noites, depois de mais uma discussão com Ana, que, frustrada com sua condição, descontava nele, que Fernando pegou o volante do carro e saiu sem rumo. Não queria voltar para casa. Não queria enfrentar mais um dia daquele inferno. Foi então que, ao passar pela Avenida Lins de Vasconcelos, viu um prédio iluminado, com uma faixa enorme: Deus tem a solução para o seu problema. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus. Ele já tinha ouvido falar daquela igreja, de pessoas que falavam sobre milagres, curas, libertação. Mas Fernando nunca tinha sido de frequentar igrejas. Sua família era católica apenas no papel. Mesmo assim, algo dentro dele o fez estacionar o carro e entrar. O que ele encontrou ali foi diferente de tudo que imaginava. Não era um lugar frio ou cheio de formalidades. Era uma igreja viva, com pessoas orando em voz alta, cantando com emoção, e um pastor no altar falando com uma autoridade que Fernando nunca tinha visto. O tema daquela noite era a fé que move montanhas, e o pastor citava histórias de pessoas que tinham sido curadas de doenças consideradas incuráveis. Fernando sentou-se no fundo, com os olhos cheios de lágrimas. Quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ele hesitou, mas algo o impulsionou a fazê-lo. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: "Irmão, o que você está passando?" Fernando não segurou o choro. Contou tudo: a doença da esposa, as dívidas, o desespero. O obreiro o levou até a frente, onde o pastor o recebeu com um abraço firme. "Meu filho, Deus não te abandonou. Você veio ao lugar certo. Hoje, sua vida vai mudar." Foi ali que Fernando ouviu pela primeira vez sobre a corrente de oração, um momento em que todos na igreja se uniam em fé por uma causa. O pastor ungiu Fernando com óleo, impôs as mãos sobre ele e começou a orar com uma fé contagiante: "Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença na vida da irmã Ana. Eu determino que o sangue de Jesus purifique seu corpo e restaure cada célula. Em nome de Jesus, a esclerose múltipla não terá mais poder." Fernando sentiu algo estranho, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Nunca tinha experimentado aquilo. O pastor então o convidou para participar da Fogueira Santa, um momento de oração intensa onde os fiéis clamavam por seus milagres. "Não saia daqui sem sua vitória", disse o pastor. Fernando ficou. Oraram por horas. Ele chorou, gritou, pediu a Deus com todas as suas forças. E quando saiu dali, apesar do cansaço, sentia uma paz que não tinha há anos. Nos dias seguintes, Fernando voltou à igreja. Desta vez, levou Ana, mesmo que ela relutasse. Ela estava fraca, mas ele a carregou no colo até o altar. O pastor orou por ela, ungiu-a com óleo e falou: "Irmã, Jesus já te curou. Levante-se e ande." Ana tentou, mas suas pernas tremiam. "Não é pela sua força, é pela fé", gritou o pastor. Fernando seguiu as orientações, participou das campanhas de fé, deu o dízimo e ofertas como um ato de obediência, mesmo com as contas apertadas, porque o pastor ensinou que Deus abençoa quem confia nele acima das circunstâncias. Ele também começou a jejuar nas sextas-feiras, participava das vigílias de oração e ouvia os testemunhos no altar de pessoas que tinham sido libertas de doenças, dívidas e até de vícios. Uma noite, durante uma vigília, enquanto Fernando orava com as mãos levantadas, Ana, que estava sentada ao seu lado, sentiu algo diferente. "Fernando, eu sinto minhas pernas, é como se algo estivesse queimando, mas não dói", ela sussurrou. Ele olhou para ela, incrédulo. "Tenta levantar", ele disse, com a voz embargada. Ana se apoiou no banco e, aos poucos, conseguiu ficar de pé. Primeiro tremendo, depois mais firme.
Glória a Deus! Gritou alguém atrás deles. Em segundos, a igreja inteira estava de pé, aplaudindo e louvando. Ana deu os primeiros passos sozinha em meses. Não era uma cura instantânea completa, ela ainda sentia fraqueza, mas era o início. O médico que a acompanhava, dias depois, não tinha explicação. Isso não é comum na esclerose múltipla. Alguma coisa mudou, ele disse, atônito. Mas o milagre não parou por aí. Fernando, que antes vivia endividado, começou a ver portas se abrirem. Um cliente do aplicativo, impressionado com sua história, o indicou para um emprego melhor, com salário fixo. As dívidas foram sendo quitadas uma a uma. Ana, que antes era amarga e desesperançada, voltou a sorrir. Ela ainda fazia fisioterapia, mas a cada dia recuperava mais movimentos. Deus não só curou meu corpo, Ele curou nosso casamento, ela disse certa vez, abraçada a Fernando. Hoje, Fernando é um homem diferente. Ele e Ana são fiéis na Igreja Universal, participam dos cultos, dão seus dízimos e ofertas com alegria e sempre trazem alguém que precisa de ajuda. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando você entrega tudo a Ele, mesmo que pareça impossível, Ele age, diz Fernando, com os olhos brilhando, toda vez que dá seu testemunho no altar. E a lição que ele mais gosta de compartilhar é esta: muitas vezes, a gente acha que está no fim, mas é justamente ali que Deus começa a agir. Não desista antes do milagre. A Igreja Universal me ensinou que, com fé, nada é impossível. E hoje, eu vivo para provar isso. A vida deles mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, o casal mal se cumprimentava na rua, sempre com rostos feitos e discussões que ecoavam pelas paredes finas do prédio. Agora, era comum ver Fernando ajudando Ana a carregar as compras, os dois rindo enquanto subiam as escadas, ou então orando juntos no carro antes de sair para o culto. Até a filha mais nova, Sofia, que tinha apenas 5 anos na época, certo dia perguntou: Mãe, por que o papai agora é tão feliz? Ana sorriu e a puxou para o colo. Porque ele encontrou Jesus, minha filha. E Jesus muda tudo. Mas nem tudo foi fácil depois do milagre. Um dia, Fernando recebeu um diagnóstico que abalou a família, um problema no coração que os médicos disseram ser grave. Você precisa de uma cirurgia urgente, disse o cardiologista, sério. Fernando saiu do consultório com o papel na mão, mas em vez de desespero, sentiu uma paz estranha. Lembrou das palavras do pastor: Deus não nos livra só dos problemas, Ele nos livra nos problemas. Naquela mesma noite, eles foram para a igreja. Fernando subiu ao altar com lágrimas nos olhos, mas com uma certeza no coração. Senhor, o Senhor já me curou uma vez. Eu sei que o Senhor não muda. Se for da tua vontade, sara meu coração agora. A igreja inteira orou por ele, mãos levantadas, vozes unidas em clamor. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, Fernando sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Caiu de joelhos, chorando, enquanto Ana o abraçava forte. No dia seguinte, ele voltou ao médico para marcar a cirurgia. O cardiologista, espantado, repetiu os exames 3 vezes. Isso não é possível, murmurava, olhando para as telas. Os bloqueios sumiram. Seu coração está normal. Fernando só sorriu e disse: Doutor, eu já sabia. Deus fez ontem à noite. A notícia se espalhou rápido. Parentes que antes zombavam da fé deles agora ligavam pedindo oração. Um primo de Fernando, viciado em drogas há anos, apareceu na porta de casa um dia, magro, com olheiras, mas com um bilhete amassado na mão, o endereço da Universal que Fernando tinha lhe dado meses antes. Não aguento mais, ele disse, com a voz trêmula. Me ajuda a achar esse Deus que mudou você. Fernando o abraçou sem hesitar. Vem, irmão. Ele está te esperando. Hoje, esse primo está limpo há 2 anos, é obreiro na igreja e traz outras pessoas que lutam contra as drogas para os cultos de libertação. Se Deus mudou um coração doente e um casamento destruído, Ele pode mudar qualquer coisa, Fernando sempre repete, olhando para Ana com um amor que só quem viu milagre sabe que existe. Eles não têm mais a casa modesta de antes. Deus abençoou o trabalho de Fernando,
que hoje tem sua própria oficina mecânica, e Ana abriu um pequeno salão de beleza na garagem, onde atende as mulheres do bairro e sempre encontra um jeito de falar de Jesus entre uma escova e outra. A gente não fica rico para guardar, fica para abençoar, diz ela, enquanto separa cestas básicas para famílias carentes que a igreja atende. Todo mês, no dia do milagre de Fernando, eles fazem uma ceia em casa, convidam os pastores, os obreiros e até os médicos que testemunharam as curas. É para lembrar que Deus é fiel, explica Ana, servindo o bolo. E para quem ainda duvida, a gente mostra, milagre não é coisa do passado. É para hoje. É para você. Porque a história deles não é só sobre cura física ou financeira. É sobre um Deus que não desiste de ninguém, uma igreja que estende a mão e uma família que aprendeu que, quando Deus entra na história, nada fica igual. Nem o coração, nem o lar, nem o futuro. Antes, a gente vivia pedindo esmola para a vida, Fernando costuma dizer, olhando para trás. Hoje, a gente vive para dar o pão que Deus nos deu. E isso, meu amigo, é o maior milagre de todos. E não era só Fernando quem sentia essa transformação. Os vizinhos, que antes viravam o rosto quando a família passava pedindo ajuda, agora batiam na porta deles para pedir oração. A padaria da esquina, onde Fernando costumava catar pães duros no fim do dia, hoje compra os bolos que Ana faz para vender na igreja. Até o médico que havia dito não há mais o que fazer agora frequenta os cultos e leva outros pacientes para conhecerem aquele Deus que opera o impossível. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à Universal arrastado pela mãe, desanimado depois de 3 tentativas de suicídio. Ele tinha ouvido falar da história de Fernando e, mesmo sem esperança, resolveu dar uma chance. Na primeira reunião, quando o pastor falou sobre um Deus que ressuscita sonhos, Lucas chorou como nunca. Na terceira semana, ele estava no altar, entregando a vida para Jesus. Hoje, ele é obreiro e ajuda outros jovens a enxergarem que a morte não é a saída, Deus é. Ana, que antes escondia o rosto envergonhada por não ter o que vestir, hoje coordena um grupo de costureiras na igreja. Elas fazem roupas para famílias carentes ensinando outras mulheres a gerar renda. Deus não só me deu o pão, mas me ensinou a fazer farinha, ela diz, enquanto ajusta uma blusa em uma luna. O projeto já tirou 10 famílias da rua e deu a elas o que Fernando e Ana mais prezam: dignidade. Fernando, que mal conseguia andar, hoje corre. Não em velocidade, mas corre atrás dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Ele e Ana abriram uma pequena lanchonete perto da igreja, onde empregam pessoas em situação de rua. O nome do lugar? Pão da Vida. No cardápio, além dos sanduíches, tem um versículo: o que era impossível para os homens, para Deus tudo é possível, Lucas 18:27. Todo o lucro vai para o trabalho social da Universal na comunidade. Mas o maior testemunho deles não são as paredes da lanchonete ou as roupas costuradas. É o sorriso de quem já não tem mais medo do amanhã. É a filha mais nova, que nasceu depois da cura de Fernando, e que eles chamaram de milagre. É o casal de idosos que eles adotaram como avós, depois de conhecê-los mendigando na porta do templo. É a fila de pessoas que chegam até eles não mais para pedir, mas para aprender como viver pela fé. Muitos perguntam: como vocês conseguiram, conta Fernando, enquanto serve um café para um novo irmão na fé. A gente responde: não fomos nós. Foi Deus, através da igreja. Basta você dar o primeiro passo. E então ele aponta para o altar, onde o pastor está orando por alguém. Lá. Ali é onde tudo começa. E também onde nada termina. A vida de Fernando e Marisa se tornou um farol na comunidade. Quem passava pela lanchonete não via apenas um lugar para comer, mas um pedaço do céu na terra. As pessoas comentavam: lá dentro, até o cheiro do pão parece abençoado. E não era exagero. Cada prato servido vinha com uma palavra de esperança, cada troco dado vinha com um convite: domingo, às 10 horas, tem um lugar reservado para você. Mas nem tudo era fácil. Um dia, um homem chamado Roberto chegou até eles com os olhos cheios de desespero. Pastor me disse que Deus cura, mas minha filha está no hospital há meses. Já não aguento mais orar sem ver resposta. Fernando largou o pano de prato e olhou firme nos olhos dele. Roberto, eu já estive onde você está. Chorei igual você. Mas uma coisa eu aprendi: Deus não falha. Às vezes, a gente é que desiste antes da hora.
Naquela noite, Fernando e Marisa foram até o hospital. Não levaram flores nem presentes caros, levaram a Bíblia aberta em Marcos 11h24 e uma fé que não cabia no peito. Oraram pela menina, uma criança de apenas 7 anos, que mal conseguia respirar sem os aparelhos. Os médicos já tinham dito aos pais para se prepararem para o pior. 3 dias depois, Roberto voltou à lanchonete. Desta vez, não com lágrimas, mas com a filha no colo. Ela acordou ontem e pediu água. Os médicos não explicam. Disseram que foi inexplicável. Marisa abraçou os dois, enquanto Fernando sorria, como quem já sabia o final da história. Inexplicável para eles. Pra gente, é só mais um milagre da Universal. A notícia se espalhou. A fila de pessoas buscando ajuda cresceu. Alguns vinham por um prato de comida, outros por uma oração, mas todos saíam com algo mais, a certeza de que Deus ainda opera maravilhas. Até mesmo o casal de idosos que eles haviam adotado, Dona Cida e seu João, que antes mendigavam, agora ajudavam a servir café e davam testemunhos tão fortes que faziam até os mais céticos chorarem. Eu vivi 70 anos achando que Deus tinha me esquecido, contava Dona Cida, segurando a mão de uma mulher que chorava ao seu lado. Mas ele só estava esperando eu entrar naquela porta. Ela apontava para o templo, como Fernando fazia sempre. Lá dentro, Jesus não pergunta seu passado. Ele só quer te dar um futuro. Um dia, um jornal local resolveu fazer uma matéria sobre eles. O repórter, cético, perguntou: vocês realmente acreditam que tudo isso é obra de Deus, ou é só sorte? Fernando não hesitou. Sorte é ganhar na loteria e ainda ficar pobre por dentro. O que a gente tem aqui não é sorte, é transformação. E isso não vem de homem, vem do altar. A reportagem saiu com o título, De Mendigos a Milagreiros, como uma família provou que a fé move montanhas. Mas Fernando e Marisa não ligavam para a fama. O que importava eram as vidas que mudavam todos os dias. Como a Diana, uma jovem que chegou viciada em drogas e, depois de 3 meses frequentando a igreja, voltou com um emprego e um sorriso que iluminava a rua. Ou como a de Carlos, um homem que planejava se suicidar até ouvir um sermão sobre a ressurreição de Lázaro. Se Deus pode tirar um morto da tumba, pode me tirar desse buraco, ele disse ao pastor. E foi o que aconteceu. Agora, a lanchonete virou ponto de encontro antes e depois dos cultos. As pessoas chegam cedo para tomar um café com pão de queijo e saem tarde, depois de horas de louvor e oração. As paredes, antes vazias, hoje estão cheias de fotos de antes e depois, famílias reunidas, doenças curadas, vidas restauradas. A gente não vende comida aqui. A gente serve esperança, costuma dizer Marisa, enquanto enche mais um prato. Fernando complementa, e o melhor é que nunca falta. Quanto mais a gente dá, mais Deus multiplica. E assim, o que começou como um grito de socorro no altar da Universal se tornou um rio de bênçãos que não para de fluir. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. E quando um coração se rende a Ele, os milagres não têm fim. Um dia, enquanto Marisa servia um café para uma senhora que chegará chorando ao balcão, ela notou algo diferente naquela mulher. Era Dona Clara, uma freguesa antiga que havia sumido há meses. Os olhos inchados e as mãos trêmulas contavam uma história de dor. Sem perguntar nada, Marisa simplesmente abraçou-a e sussurrou: Deus vai te ouvir hoje, minha irmã. Vamos juntas ao culto? Dona Clara balançou a cabeça, envergonhada. Não adianta, filha. Meu filho está preso há 3 anos, viciado em drogas. Já orei tanto que cansei. Acho que Deus esqueceu da gente. Mas Marisa não desistiu. Pegou sua mão e levou até a igreja, mesmo relutante. Naquele dia, o pastor falou exatamente sobre restauração familiar. E quando o apelo foi feito, Dona Clara caiu de joelhos, chorando como nunca. 3 semanas depois, o telefone da lanchonete tocou. Era Dona Clara, aos prantos, mas desta vez de alegria. Marisa, meu filho ligou. Ele está em um centro de recuperação, quer se tratar. Disse que sonhou com um homem de túnica branca que lhe disse: sua mãe não desistiu de você, e eu também não. Fernando, que ouvia ao lado, não conteve as lágrimas. É Jesus, Dona Clara. Ele ouviu suas orações e as nossas também. A notícia se espalhou como fogo.
A lanchonete, que já era um ponto de fé, virou um verdadeiro quartel-general de milagres. Pessoas começaram a chegar não só para comer, mas para contar seus testemunhos. Um homem que chegará em uma cadeira de rodas depois de um acidente de carro entrou dançando no estabelecimento, jogando a bengala para o alto. Uma jovem que sofria de depressão grave voltou sorrindo, com a Bíblia na mão, dizendo que havia encontrado razão para viver. Até um casal que estava à beira do divórcio apareceu de mãos dadas, agradecendo porque, após orarem juntos na igreja, o amor havia renascido. Fernando e Marisa, que antes mal conseguiam pagar as contas, agora tinham filas na porta. Mas não era pelo dinheiro, era pela fé. Eles passaram a fazer cultos relâmpago na lanchonete antes do expediente, com direito a louvor, palavra e oração. As pessoas saíam dali não só alimentadas no corpo, mas na alma. A gente serve o café, mas é o Espírito Santo que serve a transformação, brincava Fernando, enquanto repartia mais um pedaço de bolo com um desconhecido que chegará desempregado e saía com uma promessa de trabalho. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Um homem bem vestido entrou na lanchonete, olhando ao redor com olhos brilhantes. Era o dono do imóvel onde funcionava o negócio. Todos prenderam a respiração, temendo um aumento de aluguel ou até um despejo. Mas o homem, com voz emocionada, disse: "Eu sou o Senhor Antônio. Há anos eu passava por aqui e via este lugar vazio, sujo, abandonado. Hoje, vejo vida. Vejo pessoas sorrindo, chorando de alegria, se abraçando. Quero fazer parte disso." Ele tirou um papel do bolso. "Assinem aqui. Este imóvel agora é de vocês. Não quero aluguel, não quero nada. Só peço uma coisa, que continuem fazendo o que estão fazendo." Marisa e Fernando se entreolharam, incrédulos. O senhor Antônio continuou: "Minha filha estava doente, sem esperança. Uma amiga a trouxe aqui há 2 semanas. Hoje, ela está curada. Os médicos não explicam, mas eu sei, foi Deus. E se Deus deu a saúde da minha filha, Ele pode me dar a alegria de ver este lugar crescer." A notícia se espalhou como um raio. Jornais locais vieram fazer matérias, pastores de outras igrejas parabenizaram o trabalho, e até pessoas de outras cidades começaram a visitar a lanchonete dos milagres, como ficou conhecida. Mas Fernando e Marisa mantiveram os pés no chão. "Não somos nós, é Jesus", repetiam. Eles até ampliaram o espaço, mas não para lucrar, para abrigar mais pessoas. Agora, além do café e do pão de queijo, tinha um cantinho de oração 24 horas, onde qualquer um podia entrar, ajoelhar e clamar. E os milagres? Ah, esses não pararam. Uma mulher estéril engravidou depois de orar ali. Um homem que estava para ser demitido recebeu uma promoção no mesmo dia em que deixou seu pedido escrito em um papel no muro das promessas da lanchonete. Até um casal que havia perdido tudo em um incêndio recebeu doações tão abundantes que puderam reconstruir a casa e ainda ajudar outros. Hoje, quando você passa pela porta daquela lanchonete, não vê só um negócio. Vê um altar. Um lugar onde o choro vira riso, a dor vira esperança e o impossível se torna real. Porque ali, entre o cheiro de café e o som dos louvores, Deus decidiu fazer morada. E quando Deus escolhe um lugar, Ele não só transforma as paredes, Ele transforma vidas. Fernando e Marisa sabem disso melhor do que ninguém. Afinal, eles eram só mais 2 desesperados quando entraram pela primeira vez na Universal. Hoje, são testemunhas vivas de que, quando a gente entrega o pouco que tem nas mãos de Deus, Ele devolve em forma de milagre. E o melhor: a história deles não acabou. Todos os dias, uma nova vida é tocada ali. Porque onde há fé, Deus não para de escrever. O milagre não tinha fim. A lanchonete, antes um sonho distante, tornou-se um farol. Fernando e Marisa não só reconstruíram sua casa, como abriram as portas para dezenas de famílias em situação semelhante. Com o dinheiro que sobrou do milagre, criaram um fundo comunitário, Pão e Esperança, onde todo sábado, quem passa fome leva um prato quente e uma palavra de fé. As paredes, outrora marcadas pela desesperança, agora exibem fotos de vidas transformadas, rostos que, como os deles, encontraram na fé um novo começo. Mas o maior milagre não estava no dinheiro, e sim no coração. Um dia, um homem entrou arrasado, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. "Não tenho mais nada", confessou. Marisa o abraçou e sussurrou:
Deus só precisa do seu um sim, um ponto. Semanas depois, aquele mesmo homem voltava, não para pedir, mas para agradecer. Havia conseguido um emprego, e sua filha, antes doente, estava curada. Aqui, aprendi que o impossível é só uma palavra para quem não crê, disse, segurando um envelope com uma doação anônima o suficiente para comprar uma incubadora para o posto de saúde local. Reflexão final. A vida é feita de tempestades e bonanças, mas o verdadeiro milagre não é a calma depois do vento, é a coragem de navegar mesmo com as velas rasgadas. Fernando e Marisa descobriram que Deus não muda as circunstâncias para depois abençoar, Ele abençoa dentro das circunstâncias. O pão que faltava se multiplicou, não porque o céu choveu moedas, mas porque mãos abertas atraíram a providência. O altar daquela lanchonete não é de ouro, mas de histórias, de quem chegou quebrado e saiu inteiro, de quem trocou o medo pela fé e viu o deserto florescer. Lição de vida. Deus não precisa do seu muito, Ele quer o seu pouco com fé total. O milagre não está no tamanho da oferta, mas na entrega do coração. Quando você confia o impossível nas mãos dele, prepare-se, o que era para ser seu fim se tornará seu recomeço. E assim, como Fernando e Marisa, você descobrirá que a maior bênção não é ter tudo resolvido, mas saber que, no meio do caos, Deus está escrevendo uma história muito maior do que a sua.